Olá, seja bem-vindo à Gramática na Palavra de Deus. Hoje eu vou explicar artigo. Artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo definindo ou indefinindo. Definido no caso dos artigos definidos e indefinido no caso dos artigos indefinidos. Para explicar artigo definido, eu escolhi um versículo que está em Marcos 5, versículo 21 a 43, que diz assim: Jesus cura a filha de Jairo, chefe da sinagoga. Artigos definidos indica que se trata de um ser específico da espécie, conhecido do falante e do ouvinte. Então, aqui, os artigos definidos são OA singular, OAs plural. Eles também variam tanto no masculino quanto feminino. No caso aqui, O masculino, A feminino. Então, Jesus cura a filha de Jairo. Aqui no caso, há artigo definido. Filha, substantivo. Então, o artigo vem antes do substantivo filha. Então, é um artigo definido aqui porque especifica quem é o substantivo. É a filha de Jairo. Então, é conhecido tanto do falante quanto do ouvinte. E está especificado aqui quem é. Então, artigo definido. Já o artigo indefinido, ele indica que se trata de um ser qualquer da espécie, um ser não conhecido do falante ou do ouvinte, ou conhecido apenas do falante. Para explicar artigo indefinido, eu escolhi um versículo que está em Marcos 5, do 25 ao 34, que diz assim: Uma mulher que estava com uma hemorragia tocou as vestes de Jesus e ficou curada. Então, essa história é aquela história em que a mulher apenas tocou as vestes de Jesus e ficou curada. Então, os artigos indefinidos são uma singular, umas plural. Também varia tanto no masculino quanto feminino. Um masculino, uma feminino. Então, uma mulher tocou as vestes de Jesus. Uma, artigo indefinido. Mulher, substantivo. Por que o artigo indefinido aqui? Porque uma mulher tocou as vestes de Jesus. Uma mulher que estava na multidão. Não está especificando o nome da mulher e quem era ela. Então, ela aqui provavelmente não é conhecida do falante ou do ouvinte. Outras classes gramaticais são substantivadas quando precedidas de artigo. Gustavo canta bonito. No caso aqui, Gustavo canta, canta é verbo. Quando eu coloco o artigo antes, o cantar é lindo, então o que era verbo torna-se substantivo. Então, o cantar, cantar agora é substantivo. Outro exemplo, o substantivo, os estudantes bons foram recompensados. Então, bons aqui é adjetivo, é qualidade dos estudantes. Mas, quando eu coloco o artigo antes, os bons foram recompensados, então bons aqui se tornou substantivo. O emprego do artigo será facultativo, ou seja, você pode pôr o artigo antes ou não. Então, diante de pronomes possessivos, exemplo, a minha família é muito importante, minha família é muito importante, ou B, diante de um substantivo próprio, nome de pessoa, contanto que não seja um nome histórico ou religioso. Então, falamos com Natália no ano passado ou falamos com a Natália no ano passado. Como diferenciar um artigo indefinido, uma, de um numeral, uma? Aqui dois exemplos. Preciso de um martelo para pregar o prego na parede. Eu não estou especificando qual é o martelo, então eu preciso de um martelo. Então, neste caso aqui, artigo indefinido. Numeral será utilizado a fim de designar unidade ou singularidade. Então, você pode usar um outro numeral para especificar que está se tratando de um numeral e não de um artigo. Preciso de apenas um martelo para pregar o prego na parede, não de dois. Então, aqui foi usado outro numeral,
2 para especificar que se trata de um martelo e não de um artigo. Exercício. Um exercício aqui, memorizar melhor e ficar mais explicado o conteúdo. Então, no versículo, Jesus elogiou a oferta da viúva pobre. Está em Marcos 12, 40 e 44. O termo destacado aqui é o artigo A. É um artigo indefinido? B. É um artigo definido? C. É um artigo definido e indefinido? Então, aqui é um artigo definido, porque está especificando a oferta da viúva pobre. Não é qualquer oferta, é a oferta da viúva pobre. Ele está especificando. Então, artigo definido, item B. Segunda, marque a opção em que outra classe gramatical foi substantivada pelo artigo. Então, item A. Com o raiar do sol, as crianças acordaram. Então, com o raiar do sol. Raiar é um verbo. Mas no caso aqui, como tem o artigo antes, então ele substantivou o verbo, o raiar do sol. Então, neste caso, é o item A. B. O professor de geografia está na sala de aula. O professor de geografia. Então, professor é substantivo e está especificando, é o professor de geografia. Então, é um artigo definido e, no caso, professor substantivo. C. Marta estava distraída quando viu uma pessoa atravessando a rua. Então, uma pessoa, ela não especificou quem era a pessoa, então, artigo definido. Então, no caso aqui, ele quer o quê? Uma classe gramatical que foi substantivada. Então, item A, o raiar, que se transformou em substantivo. Então, gabarito 1B, 2A. Se você gostou desta aula, inscreva-se no meu canal e deixe o seu like. Até mais!